eu vim apresentar o meu trabalho sobre a obra Antígona, que de início, basicamente, ela retrata a história de uma moça que ela se sente muito injustiçada pela situação em que ela se encontra, porque ela teve dois irmãos, perdeu dois irmãos numa batalha em que eles lutaram, participaram, e pelas desavenças que o rei tinha com um desses irmãos, ele disse que um deles não teria direito ao devido sepultamento, às devidas cerimônias para um velório e o sepultamento. Ele seria jogado no monte para os bichos comerem ele. E ela sentiu injustiçada, porque ela achava que, apesar das desavenças que o rei tinha com o irmão dela, ele por ser humano e ter a dignidade, ele merecia ser enterrado dignamente. Só que o rei decretou que quem o fizesse isso teria a pena de morte, quem desobedecesse às leis dele. E aí começa as confusões e as contradições, porque ela acaba que vai e faz o sepultamento dele, vai de contra as suas regras. No outro dia ela pega, assume o seu ato e ele a condena à morte. E por pouco não condenou a sua irmã, a Ismênia, que ela tinha sido chamada para participar disso, só que ela preferiu não fazer. E assim a Antígona fez tudo sozinha e assumiu a culpa das suas responsabilidades totalmente sozinha e foi a única a ser condenada. O noivo da Antígona, que porventura era o filho do rei, ele tentou intervir por ela. E esse debate eu acho que funciona como se fosse aquela mistura, como se fosse uma comparação entre o justnaturalismo e o justpositivismo. Só que o justpositivismo é o do rei e não tem assim muito cabimento, é como se não fosse as leis não fossem ortogadas. Porque, assim, basicamente, o rei estava impondo as suas vontades em cima do bem comum, em cima de qualquer sem zelo pelo bem da sociedade, né? Ele queria que as vontades dele fossem cumpridas e aquilo ali era lei, e quem descumprisse ia ser morto. Só que o filho dele estava tentando dar a voz da razão para ele e mostrar que não era assim, que as pessoas não estavam se sentindo bem com isso, que ele estava sendo muito autoritário, que acima dele tinham os deuses e ele estava desconsiderando a lei dos deuses, que só quem podia punir e julgar dessa forma era Hades, toda coisa da mitologia. E ele tentou intervir por ela, pela noiva dele, e o pai dele não aceitou. Disse que ela seria morta sim no outro dia. Só que ele mandou ela ficar presa numa caverna, e pelo meu entendimento foi isso, né? Que ela seria presa numa caverna e ficaria lá para a morte. E assim como ele disse, foi feito no outro dia, só que chegou um mensageiro no reino e tentou conversar com ele, explicar que o povo não estava satisfeito com aquilo, que o povo era como se fosse falso por medo de sofrer o mesmo. Então acabou que a Antígona se matou dentro da caverna, enforcada. O noivo dela, que chegou lá para tentar resgatar ela, ele viu o corpo dela e acabou se matando na frente do pai, quando o pai foi tentar intervir, quando o rei Creontes pôs a consciência no lugar, viu que estava fazendo tudo errado, tentou impedir, tentou intervir, tentou mudar a situação, contornar o que estava acontecendo. Ele viu que já tinha sido tarde demais, porque infelizmente a moça já tinha morrido, o filho dele se matou na frente dele, e a mulher dele, por desgosto, também se matou assim que soube da notícia que o filho tinha morrido. E além disso, ele foi totalmente desconsiderado por toda a sociedade, porque ele a vontade dele tinha sido colocada acima do que era o certo, do que era o justo e do que devia ser feito para o bem comum. E além disso, ele acabou se dando mal com isso, né? Então isso ficou de ensinamento, né, pra gente que assim, que apesar do positivismo ser baseado nas leis e elas a gente tem a obrigação de cumpri-las, a Constituição só existe por promulgação otorgada pela população. Só acontece se for aprovado e se for para o bem comum de toda a sociedade. Não é assim como o filho dele disse no debate que ele tentou intervir pela Antígona, ele disse: o Estado não é feito só por um homem. Assim ele quis dizer que o Estado sim é uma coletividade movida pela vontade do povo.